Olá, começa agora o programa X da Questão e o tema do programa de hoje é sobre as relações que se estabelecem entre as línguas, a literatura e os processos culturais, em especial no programa de hoje, as línguas portuguesa e italiana. Depois do intervalo, nós apresentamos os nossos convidados e seguimos com essa conversa. Até daqui a pouquinho. X da Questão está de volta. O tema do programa de hoje são as relações que se estabelecem entre a língua, a literatura e os processos culturais. A gente está aproveitando a presença de alguns professores e estudiosos da área que participaram do evento que aconteceu de mesmo nome aqui na Universidade de Caxias do Sul. E é com eles que a gente conversa agora. A professora Vitalina Frosi, que também faz parte, né, prof, da comissão executiva do encontro, de organização do encontro. Bem-vinda, é professora de Linguística do mestrado em Letras, Cultura e Regionalidade da UX. Faz parte do corpo docente do doutorado em Letras, né, recém-inaugurado aqui. E é coordenadora do projeto Turpilóquio, vinculado a esse mesmo mestrado. Bem-vinda, prof. Obrigada. O Vito Tartamella, que é professor, veio da Itália, jornalista, também editor da revista Focus. Bem-vindo ao programa. Obrigado. E também o professor Angelo Avella. Falei certinho, professor? Perfeito. Ele é professor visitante da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, mora no Rio de Janeiro. Estou morando né? no Rio de Janeiro. Mas também é professor da Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, na Itália. Maravilha, está falando italiano perfeito. Meu Deus! É porque, como vocês bem sabem, a gente tem uma raiz fortíssima na questão, eu em especial, da descendência vêneta, né? E essa relação da língua portuguesa com os dialetos aqui é muito forte, né? E a questão da linguística e dessas trocas culturais é a área de estudo de vocês, né? É muito bom a gente poder conversar com essas coisas, porque o pessoal de casa se identifica justamente na questão da fala, né? Da oralidade. E você, Vito, lançou em 2006 um livro chamado Parolacce, que é palavrões, né? Exato. Perché le diciamo, porque nós dizemos, né? Que cosa significano, o que é que significa e quali effetti hanno, os efeitos que isso tem, né? Ao mesmo tempo, a professora Vitalina também tem um trabalho com relação à blasfêmia, né, professora? Não, é mais amplo. É um projeto Turpilóquio. O que ele significa? Não foi desenvolvido por mim apenas, mas por uma equipe da qual participaram a professora Carmen Fajon e a professora Gisele Mantovani dal Corno. Turpilóquio é o falar torpe. Falar torpe é dizer palavrões. E aí, quando nós começamos a desenvolver esse projeto, nós sentimos falta de uma bibliografia italiana sobre o assunto, já que o nosso estudo era exatamente aqui, na região de colonização italiana. E eu comecei a garimpar na internet para ver se eu descobria obras e descobri o livro Vito. Que ele Esse recém livro aqui? tinha publicado e a gente logo viu que tinha um caráter científico, né? E que foi de grande valia para o nosso estudo. Então, a gente começou também a estabelecer relações e trocas, né? Principalmente nós saímos ganhando com a experiência dele e o projeto foi sendo desenvolvido, já foram publicados vários textos e eu fiquei com a parte mais específica da blasfêmia. Que tem a ver com a religiosidade, a crença, carga... A pergunta inicial era, como é que, por exemplo, né, como é que o dialeto está morrendo? Não se fala na cidade, ninguém ouve falar, mas o dialeto, e mesmo nas comunidades rurais, a gente sabe que está em vias de extinção, porém a blasfêmia continua normalmente sendo dita em dialeto italiano. Então, essa foi uma pergunta, né? E passamos a analisar, então, a blasfêmia como um elemento cultural italiano. E, por outro lado, como é que conseguia aqui se contemporizar, se harmonizar dentro desse contexto, a questão religiosa, que os nossos antepassados foram profundamente religiosos, não tanto nós hoje,
com o ato de blasfemar. Quer dizer, como é que parece que não cabe no mesmo mundo. Parece, né, uma contradição. Uhum. Então, uma das perguntas que a gente fazia aos entrevistados era exatamente essa, né? Porque se eles, quando blasfemavam, se eles queriam ofender diretamente a Deus, né? A Deus. Com a série de porco. E nenhum deles respondeu que era para ofender a Deus. Todos respondiam que era um desabafo, né? Que eles se sentiam impotentes diante de situações difíceis, por exemplo, uma tempestade que destruía toda a colheita da uva. E que era então, um trabalho de tanto tempo, então que era vital para a sobrevivência, né? Que se tornou assim, no passado foi isso, né? Era uma ofensa. Era uma catarse, na verdade. Uma catarse. E hoje a pergunta é, que diferença tem entre o passado e hoje? Porque as coisas mudam, evoluíram. A gente sabe que a religiosidade não é mais a mesma, né? Os descendentes de italianos não são tão praticantes quanto os avós e os pais foram. E então, que sentido teria continuar dizendo blasfêmia? E se percebeu na pesquisa essa continuidade da blasfêmia? Se percebeu, sim, nas comunidades do interior, sim. Na cidade, muito pouco, né? Sim. À medida que eles foram se urbanizando, foram também se modificando. Essa prática foi diminuindo. Alguns traços culturais. Prof, né? Onde é que vocês encontraram pontos de contato, então, entre o estudo dos palavrões, Vito, com essa pesquisa em específico da blasfêmia relacionada à religiosidade? Il punto di contatto, mi dispiace di non parlare portoghese, sim, ma mas tenteremo aí o professor nos ajuda na tradução, com certeza, né? Com muito prazer. I punti di contatto sono molti. Lo studio qui a Caxias per me risulta molto interessante perché in qualche modo le parolacce risultano cristallizzate, cioè senza un'evoluzione nel tempo. Ele disse, em primeiro lugar, pede desculpas por não falar português, mas enfim, ele disse que é interessante para ele estar aqui em Caxias e estudar os palavrões aqui, porque aqui, digamos, a linguagem ficou como cristalizada, ou seja, parou no tempo. Tá? E sono cristallizzate non solo perché in qualche modo manca un contatto con l'Italia, dove la lingua, come in tutte le nazioni, subisce un'evoluzione. Ci sono alcune parole che inizialmente vengono percepite come forti e che poi piano piano non sono più parolacce, e viceversa delle parole che nascono come parole neutre e che poi diventano offensive. Como acontece normalmente em cada idioma, as palavras sofrem uma alteração ao longo do tempo. Então, algumas palavras que inicialmente eram ofensivas, com o tempo se tornaram neutras. E, pelo contrário, outras que eram antigamente neutras se tornaram mais ofensivas. Até porque, Vito, a língua, ela é viva, né? Uhum. A gente tem variações da língua, tem a língua escrita, tem a oralidade, e a gente vai percebendo o processo cultural acontecendo muito através da língua, né? Das relações que se estabelecem, que aparecem na língua. Como é que isso é contextualizado no teu trabalho? Ci sono molte relazioni fra la linguistica e la cultura, e le parolacce sono particolarmente preziose perché mostrano i valori e le paure di una determinata epoca. Ele disse que há uma relação muito íntima entre linguística e cultura. Ou seja, algumas palavras, alguns palavrões mostram o que o medo, a paura, né? O medo, os sentimentos. Que altro? La paura e i valori. E os valores, tá? Le parolacce sono parole vietate, parole che non si possono dire in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione. Os palavrões são palavras proibidas, que não se podem dizer em qualquer situação. E sono proibite perché esprimono dei valori o delle paure su alcuni aspetti che secondo una cultura
bisogna maneggiare con cautela. E são proibidos esses palavrões porque eles manifestam alguns medos ou que altro paura? Paure o valori. Ou valores, sim, da maneggiare con cura. que precisa manejar cuidadosamente. Tu conseguiu pontuar no teu livro, eu não tive a oportunidade de lê-lo, né? Tive contato com ele agora, mas identificar, assim, série de palavras, quais as palavras mais ditas e em que momentos elas são ditas, dentro da cultura que tu analisou. E qui ho bisogno di te io. Vuole sapere quali sono le parole più usate e quelle più forti. 2 anni fa io ho fatto un sondaggio su internet perché in Italia, ma in molte altre nazioni, non solo in Italia, molti fanno affermazioni sulle parolacce senza una base scientifica. Ele fez há 2 anos atrás uma pesquisa na internet, sendo que não só na Itália, como também em outros países, alguns autores fazem afirmações senza una base scientifica. sem ter uma base científica, uma pesquisa Exato. científica mesmo. E la curiosità che avevo io personalmente era di capire per gli italiani quali fossero le parole più tabù, più forti, più offensive. Ele queria chegar a conhecer, do ponto de vista científico, quais são as palavras mais fortes, mais ofensivas que os italianos usam. E così ho scelto 150 parolacce. Então ele encontrou 150 palavrões. E ho chiesto alle persone che andavano sul sito della rivista per cui lavoro, che è Focus, di dare un voto da 1 a 5, anzi da 0 a 5, alla intensità offensiva delle parolacce. Então ele fez uma coisa desse tipo. Ele é redator de Una rivista? De uma revista Focus, online. né? Então ele pediu para os entrevistados darem uma nota de 0 a 5 para sublinhar o grau de ofensividade da palavra. E il risultato è stato molto interessante perché innanzitutto hanno risposto più di 2.600 persone. Tiveram mais de 2.600 respostas. E então, na verdade, foi um contato também com as pessoas para justamente perceber o que fazia sentido, né? Claro. Sì, sì, è così. E 2.600 persone hanno compilato questo questionario dando i voti a ciascuna di queste parolacce e è stata sicuramente una delle inchieste linguistiche più numerose che sono state fatte in Italia. E é uma das pesquisas linguísticas mais assim numerosas que já foram realizadas na Itália. Gente, eu vou pedir um minutinho para a gente fazer o intervalo cultural e a gente já volta com mais X da questão. Estamos de volta com o X da questão dessa semana, onde a gente está recebendo aqui no estúdio a professora Vitalina Frosi, que é do mestrado e doutorado em letras aqui de Caxias do Sul, o jornalista Vitor Tartamella, que é da Itália, é chefe redator da revista Focus, lançou um livro sobre palavrões, e a gente está recebendo também o professor Aniello Avella, que é professor visitante da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nós estamos conversando sobre essas questões relacionadas à língua e esses pontos de contato entre o trabalho de vocês, né? Diante dessas falas do Vito sobre essa questão dos palavrões terem maior ou menor impacto na vida das pessoas ao longo do tempo, né, professora Vitalina? Aqui, você também mencionava aqui dessa força, essa questão, né? Eles resolveram usando eufemismos. Então, em vez de dizer porco, diziam orco. Em vez de dizer dio, diziam zio. Zio. Em vez de dizer sacramento, diziam cramento, cramenha. Foi se reduzindo a palavra. Eles iam alterando, formando variantes, né? Variações para diminuir esse impacto.
Essa é uma coisa. E a outra que, diminuindo a religiosidade, muitas blasfêmias, elas se tornaram marcadores linguísticos. Assim como